Estamos de volta com Tira Dúvidas de Matemática. Agora, com a presença da professora Valéria Lana e o professor Expedito Pires. E você, estudante, participe conosco. É só enviar a sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Professora Valéria, tudo bem? Tudo ótimo, Cláudia, 100%. Ótimo. Então conta pra gente quais foram os temas hoje. No 8º ano nós trabalhamos com noções de estatística, no 9º ano medidas e tendências estatísticas, probabilidade. No 1º ano o Douglas trabalhou com porcentagem e no 2º ano o Douglas trabalhou com paralelepípedo. Ótimo. Um abraço para o professor Douglas, que hoje não pôde estar conosco. Vamos às perguntas. 9º ano, o que é probabilidade e como eu calculo? Essa pergunta é para mim, né? Isso. Vamos lá. Primeiramente, probabilidade vem do probare, do latim probare, significa testar. E, usualmente, eu costumo usar a palavra provável, tudo que é provável. Na língua portuguesa, eles costumam chamar de chance, azar, não importa. É o que pode acontecer, um evento certo ou incerto. É isso que é probabilidade, tá? E a maneira que eu dou geral de calcular é probabilidade de um evento, eu sempre falo, é o que eu quero sobre o que eu tenho, ou o que eu desejo, o número de possibilidades que eu desejo, sobre o total de possibilidades do que eu tenho. Mas eu sempre costumo dizer isso aqui, é o que eu quero sobre o total de possibilidades. Então, probabilidade é o QT. Certo? Essas dicas são muito legais, ajudam muito. Isto. Ok. 3º ano. Determine a soma dos 6 primeiros termos da progressão geométrica 3, 6, 12 e 24. Ok. Então vamos lá. 3, 6, 12 e 24. 3, 6, 12 e 24. Ele quer dos 6 primeiros, não é isso, Cláudia? Isso. Por gentileza? 6 primeiros. Então, vamos lembrar aqui. A soma de uma quantidade de termos é igual ao termo que eu tiver, multiplicado por Q elevado a n menos 1, não é? Dividido por Q menos 1. Então, a gente vai usar essa fórmula. Então, vamos lá. Como eu quero os 6 primeiros termos, note que aqui eu não preciso ter o 6º termo, não preciso ter o termo que eu quero. Basta eu colocar na fórmula direta. Eu pego um termo, então no caso eu vou pegar o 3, que é o mais simples, é o primeiro. Eu vou multiplicar pela razão. E a razão aqui é fácil de perceber, não é? 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2. Então a nossa razão é fácil, é 2. Elevado a n. Então, no caso aqui, 6 menos 1, dividido pela minha razão, que é 2 menos 1. E aí, no caso, eu vou ter aqui que fazer essa conta, não é? Então, o meu 6º termo vai ser igual a 2 elevado a 6. Então, tem que pensar primeiro em 2 elevado a 6. Então, vamos de novo lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E aqui já foram 5, 1, 2, 3, 4, 5. E 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado a 6 é 64. 64 menos 1, 63. Então, eu vou ter que 3 vezes 63. E aí você vai falar, mas e o 2 menos 1? Exatamente, 2 menos 1 é 1. E eu não vou colocar o denominador 1 aqui, tá certo? Então, se fosse outro valor, por exemplo, 4 menos 1 fosse 3, aí eu teria que dividir por 3. Mas o que no caso é 2 menos 1 é 1, então não vou colocar. Então, a soma dos meus 6 primeiros termos vai ser 3 vezes 63. E vamos lá. Então, vamos fazer a conta. 63 vezes 3, não é? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18.
Então, 189. Então, a soma, se eu somar aqui todos os termos, até o sexto termo, né, eu já tenho 4 aqui, se eu somar até o sexto termo, eu vou achar 189. Não é? Muito obrigado aí pela pergunta. E em casa você pode tirar dúvida. Você continua multiplicando aqui por 24, vai dar 48. E 48 vezes 2, 96. E aí você vai somar 3 mais 6 mais 2 mais 24 mais 48 mais 96 e você vai achar o 189. Tira a prova aí, é uma boa maneira de você estudar. Também dá certo. Obrigado aí pela pergunta, viu? Isso. Primeiro ano. Poderia resolver novamente o exemplo 4, professora Valéria? A mercearia Descontão irá reajustar o preço da farinha de trigo de R$ 3,98 para R$ 4,25. Qual será o percentual de reajuste aplicado? Ora, vou para o quadro. Ok. Então, primeira coisa, vai aumentar, né? O valor é R$ 3,98, certo? Certo, para R$ 4,25. E o valor novo, com reajuste, é o R$ 4,25. Ora, tem duas maneiras de resolver isso. Você pode simplesmente subtrair e fazer a razão, ou, né, você pode fazer uma regra de 3 ou fazer simplesmente um cálculo básico. Eu faria assim, ó. Você pode, a razão que eu falei foi essa daqui, ó, 4,25 em cima de 3,98. Quando eu faço essa razão, tá? Eu vou achar o índice, o quanto que 4,25 é em relação a 3,98. Aí eu vou fazer essa conta, tá? Ou eu faço uma regra de 3. Eu posso fazer assim também. Peraí, não é aqui. Esse aqui, né, que você... O primeiro, que aí você só circula. Você me ensinou isso hoje. Então, eu falo, por exemplo, que 3... Opa! Volta para a caneta. Que 3,98 é 100% e 4,25 vai ser X, que é também uma regra de 3 normal, tá certo? Você pode multiplicar cruzado, que vai dar a mesma razão anterior. Se você olhar direitinho aqui, ó, vai ser esse vezes esse dividido por esse. Então, 4,25 vezes 100 dividido por 3,98. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui é a razão que eu tinha feito antes, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui também, ó, é sumir com a vírgula. Não sei se vocês se lembram, mas aqui, ó, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Basta eu fazer a operação. 425 dividido por 398. Então, agora eu vou fazer aqui do lado, tá? 425 dividido por 398, tá? Aí você faz essa conta, vai dar 1 vezes 398, que é 398 menos, aí vamos lá, ó, 15 menos 8, 7, 12 menos 2, 0. Aí, olha só, por que eu quis fazer a conta para você? Só para mostrar. Quando acontece isso daqui, a gente põe a vírgula, certo? E aí, olha só, 27, vou aumentar o 0. Olha aqui, ó, 270, deixa eu pôr em vermelho. 270 não dá para dividir por 398, não dá. E aí, o que a gente faz? A gente não pôs a vírgula aqui, ó. Aí a gente aumenta o 0 para poder aumentar mais um 0 aqui. Entenderam? Então, sempre quando eu faço a divisão, estão lembrados? E não dá para dividir, eu simplesmente ponho a vírgula, ponho o 0 e vou completando o 0 até dar. Porque muita gente esquece de pôr, né, Expedito? E aí eles pulam direto lá para a resposta e aí... Ué, gente, mas essa conta tá errada. E não é. Olha só, quer ver? Aqui vai dar 6. 6, quer ver, ó? 6 vezes 8, 48 vai 4. 6 vezes 9, 54. Pera aí. 58.
54 mais 4, 58, vai 5. 6 vezes 3, 18 e 5, 23. Então, olha só. Vai dar 2, 1, 3 e 0. Beleza? Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz a conta. Se eu não tivesse colocado aquele 0, ia dar 1,6. O que acontece com esse 1,6? E aqui a gente continua, tá, gente? O que acontece com esse 1,6? Eu vou multiplicar por 100, olha só a diferença, ó. 106%. Desculpa, Vanita, 106%. Tá certo? Esse 106% quer dizer que teve um reajuste de 6%. Se você não tivesse colocado aquele 0, Cláudio, o reajuste ia ser de 60%. Nossa, muito diferente. É muito diferença, é uma vírgulazinha, né? Um 0. Ok? Obrigado. Fechou? Ótimo. E ainda para você, professora, 8º ano. Como devo analisar uma tabela? O que é frequência? Ok, vamos lá. Bom, para analisar uma tabela, gente, simplesmente vocês têm que fazer... Põe para cá? Ok. Para analisar a tabela, você tem que olhar a tabela no todo. Então, eu tenho aqui uma tabela, por exemplo. Aqui vai ter o título. O título é importante porque ele te dá informação do que está sendo estudado, tá? Aqui nós temos um cabeçalho. Esse cabeçalho, ele vai informar o que vai ter em cada coluna da tabela. Então, ele vai falar o que é cada coluna da tabela. Isso daqui a gente chama de coluna indicadora. O que é a coluna indicadora? A coluna indicadora, ela vai falar o que vai ter em cada linha. Então, as informações que vêm aqui, ó, vão me dizer o que está em cada linha. E o mais importante, a fonte. A fonte é extremamente importante para a gente ver se os dados são confiáveis ou não. Se foram dados aleatórios que você inventou, porque a gente pode inventar também os números para fazer um problema. Mas se eu tirei de alguma revista, de uma reportagem, eu sou obrigada a pôr para a gente ter aquela fonte como referência, tá? E a outra coisa que tem de importante são as frequências absolutas e frequências relativas. Essas duas também têm a frequência acumulada, mas as principais é a absoluta e a relativa. O que é uma frequência? A frequência é a quantidade de repetições que um evento aconteceu. Então, a frequência absoluta é o que realmente são os dados que eu coletei e o que eu contei. E a relativa, olha o nome, relativa é em relação ao total. A relativa é a razão da frequência absoluta sobre o total. Então, por exemplo, se aqui foi 3, 4 e, sei lá, 3 de novo, tá? 3 mais 4 mais 3 vai me dar um total de 10. Então, a frequência relativa vai ser 3 em cima de 10, 4 em cima de 10, 3 em cima de 10. Ou seja, a frequência relativa também é uma razão, ok? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. 3º ano. Determine a soma dos 7 primeiros termos da progressão geométrica 2, 6, 18 e 54. Tá bom, vamos lá. 2, 6, 18. E 54. 2, 6, 18, 54. Quantos? Dos 7 primeiros 7 termos. primeiros? 7 primeiros. Então tá. Então, soma de N elementos, só para a gente não esquecer disso aqui, é o termo que eu estou pegando, que multiplica Q elevado a N menos 1, certo? Sobre Q menos 1. Então, vamos lá. Eu vou pegar um termo, vou levar a razão elevada a esse termo. Então, vamos lá. Soma dos 7 primeiros, não é isso? Isso. 7. O meu primeiro termo eu tenho, então eu sempre vou preferir pegar o primeiro, a não ser que eu não tenha o primeiro, tá? Pego o primeiro, que é mais simples, ou um termo positivo, evita pegar termo negativo aqui também, que multiplica a minha razão. E aí eu tenho que ver qual que é a razão. 6 dividido por 2, 3, e aí eu confirmo. 18 dividido por 6, 3, então a minha razão é 3. Então eu sei que a razão é 3,
elevado ao termo que eu quero, no caso eu quero o sétimo termo, menos, opa, estou pondo menos aqui no lugar errado, menos 1 dividido pela razão, que é 3 menos 1. E agora eu vou fazer a conta. Então, a soma dos meus 7 termos é 2 vezes, né? 7 elevado a 3. Aliás, 3 elevado a 7. Então, vamos começar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 1, 2, 3, 4, 5. 243 vezes 3 dá 9, 12, 729. E 729 vezes 3, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso mesmo. Então, vezes 3. 9 vezes 3, 27, vão 2, 6 mais 2, 8. 7 vezes 3, 21. Então, 2.187. Então, 3 elevado a 7, 2.187. Menos 1, então eu vou ter 2.186. Dividido por 3 menos 1. 3 menos 1, 2. E aí, nesse caso, a gente percebe, né, que é bem fácil fazer essa conta. Aqui eu posso simplificar, então simplifico. Então eu tenho que o meu sétimo termo, vai ser igual a 2.186. Então, se eu somar todos os 7 termos aqui, eu vou achar 2.186. Igual eu falei no outro exercício, prove isso aí. Chega até lá, olha um por um e vê se chega nesse lugar. Tá bem? Obrigado pela pergunta. Faça a conta. Ok. Segundo ano, qual é o volume de uma piscina de lados 10 metros, 20 metros e 1,5 metro? Vou pro quadro, que piscinão, né? Que piscinão. Vamos lá, o que é uma piscina? É bom vocês saberem calcular, porque a piscina é um exemplo clássico de paralelepípedo, que vocês viram hoje na aula com Douglas. Então aqui, ó, tá aqui o paralelepípedo, tá aqui a piscina, ó. Então ela tem 20 metros de comprimento, não é isso? Isso. É 10, 20 e 1,5. 10 de largura e 1,5 de profundidade. Bom, nós vimos que o volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Então, basta você fazer 20 vezes 10 vezes 1,5. Ok? Aí eu vou fazer a conta assim, ó. Quer ver? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu posso... Tá vendo que aqui tem uma vírgula? Eu posso cortar essa vírgula e tirar um zero, fica mais fácil. Então, eu vou fazer, ó, 20 vezes 1 é 20, vezes 15 vai dar... Opa! Entendi, expedito. Vai dar 2 vezes 15, 30, 300, presta atenção, metros cúbicos. Porém, eu vou querer... A gente não fala que uma piscina tem 300 metros cúbicos, mas eu posso lembrar, só para recordar, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se eu quisesse saber quantos litros cabem nessa piscina, que é mais legal do que metro cúbico, né? É uma linguagem mais usual do dia a dia, né? Litro do que metro cúbico. Então, de pessoa, se a gente medisse metros cúbicos, nó, que horror! Ia dar 300.000 litros, por quê? 300 vezes 1.000 é uma piscina de 300.000 litros. É muita água, né? Muita água. Mas vale. Terceiro ano, professor Expedito. Vamos lá. Determine a soma dos 6 primeiros termos da progressão geométrica 5 menos 20, 80 e menos 320. Então vamos lá. 6 primeiros, vamos lá. Só dita os números, por favor, Cláudia, porque eu não guardo assim, não. Ok. 5 menos 20, 80, menos 320.
São os 6 primeiros termos. 6 primeiros termos. Então, vamos de novo colocar a fórmula aqui rapidinho. Soma de n é igual a i, que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, né? E vamos passar para o 6º termo. Então, a soma de 6 termos. Então, a gente tem o primeiro termo e ele é positivo, então vamos preferir ele, então 5, que multiplica a razão. E aqui no caso a razão vai ser menos 20 dividido por 5, então vai me dar um número negativo, menos 4. Então eu vou ter menos 4 aqui. Vamos conferir 80 dividido por menos 20, menos 4. Então com certeza eu tenho um valor negativo. Então com isso eu tenho menos 4 na minha razão, elevado ao termo que eu quero, que é o 6º, menos 1, né? E aí eu fecho e tenho a minha razão, que é 6 menos 1. E agora eu vou fazer essa conta. Então, meu 6º termo será igual a menos 4 elevado a 6. E aqui no caso, eu vou dispensar o negativo aqui, vou fazer só o 4 elevado a 6. Então vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, até que vai bem. Vai, eu te ajudo, eu te ajudo. 64 vezes 4. 256. 256. 256 vezes 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1024. E 1024 vezes 4, 4.056, não é isso? 4.096. 4.096. 4.096. Então, fechamos em 4.096 aqui para andar rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4.096. Como está negativo e é expoente par, vai continuar positivo, tá certo? Então, eu tenho 5 que multiplica 4.096 menos 1. Então, isso vai me dar 4.095 dividido por 6 menos 1. 6 menos 1, 5. E de novo aqui a gente tem uma simplificação, tá certo? Então fica bem fácil. Então o meu 6º termo será o 4.095. Essa soma aí de 6 primeiros termos vai me dar 4.095. Tá bem? Espero aí que você tenha gostado aí da continha, que a Valéria até me ajudou aqui pra gente ver. Mas o 4-2 é fácil, Não, Expedito. o 4-2 é fácil, né? O resto é que complica. A gente vai rápido. Ok. Muito obrigada, professor Expedito, porque agora nós vamos mais para um pequeno intervalo. A professora Valéria continua conosco no próximo bloco e teremos novamente o professor Haroldo Rezende. Eu agradeço a presença do professor Expedito aqui conosco. Obrigado vocês e também. Se você ainda não mandou a sua pergunta, aproveite. É só ligar para o nosso telefone ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O Tira Dúvidas volta já já, não saia daí.